Quem quer acompanhar já pegou por aí? O Evangelho, no seu capítulo 17, item 5, é sobre a parábola do semeador. Esperar esses dois. Então vamos lá, meus amigos. Caibar Schutel, os amigos espirituais da Falange, de Leon Denis, e os nossos amigos espirituais, Allan Kardec, todos esses benfeitores de amor, principalmente Jesus, que o nosso amigo incontestável que é Jesus, nos ampare nesse momento. Nós vamos ler a parábola do semeador. O sol, oi, Cindy! Saudades imensas, querida. São Paulo está chegando e nós vamos nos ver. É o encontro espiritinho.net em São Paulo. Estão me ouvindo direitinho, né? Então vamos nós. Ó, eu vou dar umas tosse de vez em quando. Mana vai gravar? Eu vou tentar não tossir, mana. Então tá. Eu estou com uma crise alérgica. Nesse mesmo dia tá lá. Parábola do semeador, grafada por Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, isso ele fala, porque foi no dia que Jesus fala aquela questão, se não me engano, de amar os inimigos. Tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar, e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, que a terra onde ela estava não tinha profundidade, mas saindo o sol queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra finalmente caiu em terra boa e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essa parte está em Mateus capítulo 13, itens 1 a 9. O outro pedaço. Ouvi, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem um espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra. E na mesma hora recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente desses espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo, a ilusão das riquezas, sufocam nele a palavra e ela se torna infrutífera. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra é o que escuta a palavra
que lhe presta atenção e ela frutifica. E rende 100, 60 ou 30 por um. Essa parte é capítulo 13 também de Mateus, mas dos versículos 18 a 23. E o item 6 é o comentário de Kardec a respeito, né, dos espíritos auxiliando a intuição. Que a parábola do semeador representa perfeitamente as diversas formas que existem de se poder aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há efetivamente para as quais esses ensinos são apenas letra morta e que, semelhante à semente que caiu sobre as pedras, não produz nenhum fruto? Essa parábola encontra aplicação não menos adequada nas diferentes categorias de espíritos. Não é ela o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque apenas vêm como objeto de curiosidade? Dos que só procuram o brilho das comunicações mediúnicas, interessando somente enquanto elas satisfazem a sua imaginação, mas que após ouvi-las continuam como antes, frios e indiferentes? Dos que acham os conselhos muito bons, os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não para si mesmos? Daqueles, enfim, para que essas instruções são como a semente caída em boa terra e que frutificam. Vamos ver como é que está a semente em nós, né? Como é que ela está? Em que dessas categorias? Que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece para darmos início ao estudo da parábola dos servos bons e maus, que se encontra em Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51, e em Lucas capítulo 12, versículos 42 a 48, e que é bem estudada pelo nosso patrono desse trabalho, por vias da comunicação tecnológica, Caidar Schutt, no livro, como está lá no banner, Parábolas e Ensinos de Jesus. Senhor Jesus, amigo querido, irmão nosso de cada dia, mais uma vez, felizes pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, em nome dos companheiros da superioridade espiritual, mas acima de tudo em nome de Deus, para darmos estudos às suas falas, às suas colocações, para nós revermos em nós como estão os encaminhamentos do que já conhecemos. E assim, com esse espírito amigo, mas também reflexivo, e vamos dar início a essa conversa de amor e luz. Que assim possa ser. Graças a Deus. Bem, amigos, vamos dar início ao nosso trabalho. Lembrando a todos que o estudo é interativo, como eu coloquei lá na área de texto, e que vocês podem colocar aí as suas explicações, as suas dúvidas, os seus conhecimentos a respeito do que nós vamos estudar, tá? Se der oportunidade, a gente passa até o microfone para vocês. Mas nem sempre dá, dependendo das condições da hora, né? Nós vamos começar lendo como está aqui. Quem tem a
o livro, é só procurar lá. Quem não tem ou fez download, Parábola dos Servos Bons e Maus. E quem não tem uma coisa nem outra, providencie o livro que vale a pena. Mas vamos começar a falar como está grafado em Mateus e Lucas. Quem é, pois, o despenseiro fiel e prudente, a qual o Senhor confiará a direção de sua casa, para que em tempo devido distribua o alimento? Então, quem é, pois, o despenseiro, fiel e prudente, ao qual o Senhor continuará a confiar a direção da sua casa, para que em tempo devido distribua o alimento. Então, vamos lá. Começo já por aí. Despenseiro é o empregado encarregado da copa. Então, quem é, pois, o empregado encarregado da copa, fiel, prudente, quer dizer, cauteloso, que o Senhor confiará a direção da casa para que em tempo devido distribua alimento. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no seu coração, meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e porá a sua parte com os infiéis. E aquele servo que soube a vontade do Senhor, não se preparou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aquele, porém, que não a soube e fez coisas que mereciam castigos, será punido com poucos açoites. A todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido, e a quem muito é confiado, mas ainda lhe será exigido. Quando eu li essa parte, eu lembrei da parábola do semeador e dos talentos. Por isso é que eu li a parábola do semeador antes da prece. Por quê? Quando ele diz aqui, o que ele fala? Né? Que Jesus traz para vários grupos daquela época, nós não podemos esquecer, através de parábolas, porque era a forma de lidar melhor com as questões que nem tudo se poderia entender de outra forma. Eu vejo muito assim. Os meus alunos, quando eu pego os alunos pequenos, sem assim, preparo, que ainda vêm assim, muito novinhos, sem nunca ter ido a uma escola, ou chegado de outros estados para o Rio de Janeiro, meio perdidos, vamos dizer assim, eu vejo, Anjo, não temos câmera, tá? Por favor. Eu vejo os companheiros, os alunos têm dificuldade de entender algumas coisas. Então, o que eu faço? Eu conto historinhas. Aí, através das historinhas, eu vou ensinando a forma deles se comportarem, deles verem o bem e o mal, deles terem as palavrinhas mágicas, como a gente diz, né?
as palavrinhas obrigado, boa tarde, essas coisas que hoje, infelizmente, as famílias não ensinam. Então, por não estarem sendo cumpridas as normas certas, vamos dizer assim, ou entre aspas, passíveis, né, se vamos colocar assim de certas, da vida, né? A gente vê que temos que tomar algumas atitudes em outros lugares, que não são mais na família, né? Na sala de aula. Então eu vejo que quando Jesus falou por parábolas, é porque aquele povo, aqueles espíritos daquela época, poderiam ter muitos de nós lá, só estariam preparados para ouvir daquele jeito. Né? Eu vejo isso com os meus próprios alunos. Quando eles entendem, eu digo, para com isso. Vocês não estão vendo que isso não é legal? Não adianta. Agora, se eu virar contar uma história que era uma vez um menino que não fazia isso, eles já param para prestar mais atenção. Então, as pessoas, os espíritos, né, daquela época, com os conhecimentos, mesmo trazidos de outras vidas, né? Meirinha, param para pensar. E é muito mais, assim, gostoso, né? E Jesus aproveitou o que ele tinha nas mãos. Coisas do dia a dia do povo. Então é mais fácil entender. Por que eu fui à busca de algumas coisas? Por exemplo, despenseiro. Do despenseiro lembra dispensa. Aí eu vou ver, não, é isso mesmo. Mas aqui está escrito melhor, o empregado da Copa. Então, quando a gente tem como buscar, é bom porque a gente entende melhor. Quando ele fala prudente, ou de prudente, ter prudência, quer dizer, ter cuidados. Então, aquele que ele encarregou da Copa. A Copa é um lugar onde guarda tudo arrumadinho, que tem tudo ali à mão, tem tudo que a gente vai precisar para se alimentar, para ser feliz, ter saúde, vamos dizer assim. Então, quem é que é esse empregado encarregado de ser fielmente, cautelosamente, distribuir todo aquele alimento da alma, toda aquela possibilidade que ele vai confiar a ponto de entregar a casa, né? Quer dizer, ao ponto de entregar toda a sua doutrina. Mas tem que ser alguém que seja fiel para não trocar as coisas, botar suas opiniões, né? Não botar as suas ideias, na verdade. Tem que ser alguém assim. E tem que ser uma pessoa cautelosa. Por quê? Não adianta enfiar para quem não está preparado para ouvir. E, aliás, é uma coisa que a gente adora fazer, né? Não. Essa narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas, alegorias com preceitos morais que são as parábolas, nós temos que ter cuidado também de passá-las. Por quê? Nem todo mundo está também pronto para entender. A gente lá, nas oportunidades que o Centro Espírita Leão Denis nos dá, de ficar como voluntário na livraria, num dos horários de sábado, uma vez por mês, que eu tenho que estar lá desde manhã, eu aproveito um horário, eu estou lá fazendo as questões lá internas da casa, com a direção. Outro horário, aí eu almoço, depois, no outro horário, eu estou no estudo com a Márcia Cordeiro geral, com
do Encontro de Mediunidade, os dinamizadores. No outro horário, eu estou com ela ou com outros estudando por encontro do ano que vem. No outro horário, eu estou ajudando na livraria. E no último horário, eu estou assistindo a palestra dando passe. Isso uma vez por mês, pelo menos, é assim. Nos outros, eu só vou estudo uma vez com um grupo, tomo passe, eu dou palestras, mas uma vez por mês é assim. E nos outros, uma outra vez por mês, eu também ajudo na livraria. Aí o que a gente vê lá? Que as pessoas chegam assim, a senhora pode me ajudar? Eu queria dar um livro para uma pessoa que não é espírita. Esse sábado aconteceu isso. Eu digo, mas aí você vai dar um livro para uma pessoa que não é espírita? Não, mas ela é simpatizante. Não, aí eu perguntei, ela é simpatizante? Não, ela é católica. Eu digo, mas então, mas vou vê-la agora, eu queria dar de presente. Eu disse, olha, que tal dar assim, vamos dizer, como é que eu falei? Um livrinho com preces, com, assim, mensagens gerais, né? Não, mas eu quero que ela leia, porque ela tem que, quando falou ela tem que, eu nem ouvi o resto. Eu digo, olha só, é meio complicado, porque às vezes a pessoa... Aí comecei a mostrar que eu sei que ela estava feliz por ter encontrado a doutrina, que ela estava assim, se achando, que ela até deu essa demonstração, com várias respostas para as dificuldades, que essa sua amiga é muito querida, que você quer que ela sinta a mesma coisa que você está sentindo, que ela disse que estava agora consolada, aliviada, e que todas as vezes que ela se perturba, ela lembra de algumas coisas que ela ouve nas palestras, né? Aí ela virou assim, não, tudo bem. Aí o que a senhora me aconselha? E tudo que eu mostrava, de livrinhos, ou mensagem, ou Boa Nova, ou Jesus no Lar, ou os livrinhos de mensagem de Baltazar, do Dr. Herman, de Antônio de Aquino, porque ela já estava na cabeça com o que ela queria dar. Eu já tinha partido até para romances, alguns romances sérios e tal, nada. Aí ela disse, aí quando eu mostrava romance, eu quero um livro fino. Quando eu mostrava um livro fino, ela queria não sei o quê. E foi por aí, e assim. Aí, num determinado momento, ela disse assim, eu virei para ela, que eu digo, não, isso daqui não vai dar certo. As pessoas pedindo ajuda. Eu falei, qual livro que você quer dar para ela? Nosso Lar. Eu disse, então você já tinha decidido. Agora pensa se ela vai aceitar essa história de Nosso Lar. Porque aí se ela viu o filme, ela não quis ver. Ela não quis ver o filme, né, gente? Que a imagem, que aquilo tudo. Não, mas por que você chegou a convidar? Que aí eu fui puxando, né? Porque eu digo, eu tenho que entender isso para poder ajudar, para poder... Porque o que eu disse para ela, de repente ela vai ficar até de mal com você. Você de repente, eu não a vejo há um tempo, eu digo, mais um motivo. Mas a pessoa, sabe, é aquela que caiu a semente e que a semente está assim, no meio dos espinheiros e daqui a pouco não vai render muito. Ou então caiu lá na terra sem raiz e tal, e ela... Mas ela está naquela fase que todos passamos da empolgação. Mas, olha, não consegui vamos dizer assim, não consegui fazê-la, demovê-la dessas ideias. Aí eu deixei, né? Só que ela disse que por que a companheira não quis ver o filme? Não quis... Meirinha, ela estava entusiasmada. Não, claro, Cid, ela não ia ler o livro. Eu, quando li, achei que era uma ficção científica. E eu já tinha algumas ideias pela questão mediúnica. Mas, ao invés de me darem o livro dos Espíritos para ler, aliás, me deram, mas era tão grosso que eu não quis ler.
Talvez se tivessem me dado o livro dos médios, eu me interessaria, porque era o problema que eu estava passando. As faculdades mediúnicas afloradas, né? Então a gente tem que saber dar na hora certa. Então, distribuir quem é, pois, o dispenseiro fiel e prudente, ao qual o Senhor confiará a direção da sua casa, para que em tempo devido distribua alimento. Então nós temos que, primeiro, tudo tem seu tempo certo. Tem uma música que diz: tudo tem seu tempo certo, tempo para amar. Lembrando Hermes, coração aberto faz chorar. Né? Tem que haver uma precaução, tem que haver um cuidado, não é verdade? Então, e o alimento certo. Não adianta enfiar. Aí foi engraçado, sábado, eu adoro trabalhar na livraria, sabe? O sábado, já tinha um outro rapaz jovem, nós estamos em muitas promoções, inclusive aqui na livraria virtual, e o rapaz me comprando um montão de livros. Aí ele chegou para mim e disse: o que a senhora, já que ele ouviu talvez eu falando com outros, ou com ela, não me lembro em que momento, a senhora me indicaria. Desculpa, um minutinho. Isso é, você já frequenta alguma casa espírita? Ah, estou começando agora. Você está frequentando aqui? Não. Mas também não quis me dizer aonde. Mas eu gosto de ler. E eu quero começar um curso aqui, mas não tem só para o ano que vem. Aí eu digo, aí eu pensei, vou dar, porque o curso que ele vai começar é o que é o Espiritismo. Mas eu acho o livro que é o Espiritismo só para quem vai fazer o curso. Por quê? Porque é complicado você ler aquilo sem você ter uma ideia do negócio. Então, é interessante quando a gente está estudando junto, não é verdade? Então, eu digo, eu não vou dar o que é o Espiritismo para ele, que esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí tem um livro legal, até pelas edições lá da CELD, do Leão Denis, o que não é Espiritismo. Eu digo, isso aqui é bom, porque você vai ver, vai fazer a diferença entre as doutrinas todas espiritualistas. E é um livro gostoso de ler. Aí ele já tinha comprado, olha, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, que estava em promoção, os de bolso. E ele só não tinha comprado Obras Póstumas e a Gênesis. Que ele viu que não tinha, porque nós só temos aí os novos, né? Aí ele perguntou se deveria comprar aqueles. Eu disse, olha, lê primeiro esse. E é o Livro dos Espíritos, a sequência é essa e tal. Falei a sequência e conferi. Mas é bom ler o Livro dos Espíritos. Você lê, aí eu mostrei Religião dos Espíritos. É bom ler o Livro dos Médiuns, aí mostrei lá Seara dos Médiuns, entendeu? E mostrei para ele esse Jesus no Lar, Boa Nova, e aqueles 4zinhos bonitinhos de Emmanuel, né? Pão Nosso, lá. Bom, ele comprou aquilo tudo, gente. Se ele vai lendo. Mas aí quando eu vi que ele estava interessado, eu fui mostrando uma ordem, né? Tranquila para ele entender o Livro dos Espíritos, o Evangelho e o Livro dos Médiuns. Não adiantava encher ele de coisa. Mesmo ele já comprando muita coisa. Ele até largou uns lá, que ele tinha pego uns romances, ele disse, eu não estou interessado mais nesse tipo de conhecimento. Já ela desse jeito. Aí teve um outro caso. Um outro que eu quase desapartei uma briga. Tinham dois homens, um bem gordinho, outro também, e ele pegava, toma o Evangelho, ele, não quero, eu já te falei que eu não vou comprar. E gritava dentro da livraria. Aí eu cheguei e disse, gente, calma, nós estamos aqui na livraria, tem bastante gente, tem fila e tal, mas ainda estamos na hora do passe na reunião lá do outro lado. Porque abre o portão e eles podem entrar na livraria e na secretaria. Aí
Mas aí ele virou para... O outro eu vi, disse, eu conheço esse outro da casa, o que insistia em dar o evangelho. Aí eu virei para ele, não insista. Não, mas ele tem que ler. Eu digo, mas ele não vai ler insistindo assim. O companheiro frequenta alguma casa espírita, que você eu me lembro daqui. Ele, eu sou daqui da casa. Mas eu acho que ele não é médio, não. Eu me lembro dele fazendo estudo já há mais de 10 anos. Aí ele vira para mim, mas ele tem, que ele está com isso, está com... Mas meu filho, é com o tempo, ele já está vindo aqui. Aí ele vira assim, porque ele é judeu. Agora você vê como é que as pessoas ficam, né? Eu digo, então, meu amigo, se ele é judeu, já está vindo aqui, não adianta enfiar esse evangelho logo para o judeu, o evangelho. Mas ele está vindo por algum motivo. Ele quer um receituário, você insistiu, ele está querendo conhecer, buscar milagres, sei lá. Mas não é para ler logo o evangelho para o judeu, assim. Quando a gente sentiu, você sentiu, ou se ele se interessar, ele sabe. Ele estava olhando tudo na livraria. Quando ele insistiu com o negócio do evangelho, ele saiu, foi lá para fora. De repente, ele buscaria alguma coisa que ele está interessado em ler. Ele está numa fase de indecisão. Aí eu até falei para ele, tem um centro no Maracanã, que até eu vou lá dar algumas palestras e aulas, que são companheiros também que vieram do judaísmo, né? O nome do centro é Jacques Schuller, e quem sabe seria uma porta de entrada melhor. Calma! Então, aí quando eu li que eu ia falar sobre os servos bons e maus ontem, eu digo, cara, me aconteceram todos os casos no sábado, né? Então, quando ele diz aqui, e graças a Deus, Julinha, às vezes as pessoas não entendem que cada um tem seu tempo, né? E graças a Deus eu também consegui distribuir o alimento a cada um de acordo com o que cada um... Eu não fico na livraria, eu fico assim, eu brinco. Olha aqui, olha as promoções, conhece o Clube do Livro, já viram esse livro? Eu faço isso mesmo, bem alto, assim, na livraria, quando está nos intervalos das reuniões públicas. Quando está assim, durante a reunião, que o povo chegou atrasado e entra e tal, eu não faço esse estardalhaço, eu vou de um em um. E depois que eu faço esse dito estardalhaço, para as pessoas conhecerem as obras, entenderem por que existe lá no Leão Denis um evangelho com capa diferente e tal, pensam que dentro é diferente, que nós temos uma editora, que hoje nós estamos editando com uma página amarela para não doer as vistas, porque a tradução é uma tradução mais atualizada, então é sujeito, verbo e predicado, é mais fácil de ler, que no rodapé tem as explicações, por que é o problema do ser e do destino e não o problema do ser, do destino e da dor, essas coisas. E depois, quando eu estou vendo os companheiros assim, eu me coloco à disposição. Quem tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, eu estou aqui. Porque eu não vou ficar lá em cima, você já viu isso? Olha, toma aqui. Não é assim, né? Eu não estou numa livraria mercantilista. Então, isso eu já aprendi, né? Distribuir o alimento. Eu tenho esse alimento. Por que eu sei que eu tenho? A gente está estudando, a gente pode ainda não praticar, mas há 30 anos estudando nessa encarnação doutrina tem que ter um alimento. Você já pode passar alguma coisa para alguém. Agora, como ela vai engolir, salivar, triturar, né, repassar para o resto de si mesma ou jogar fora, depende de cada um. Mas o tipo de alimento que eu dou para ela tem que ser o alimento de Jesus. O alimento correto, fiel. Dispenseiro fiel e com cautela. Quando ele disse aqui, né, Jesus falou, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, quer dizer, encontrando condições, né? E quando ele diz assim, aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier achar assim fazer, quando vier não é porque Jesus vai voltar, não. Quando vier, quer dizer, quando as ideias cristãs chegarem a nós,
e que vem do Senhor, e nos achar fazendo isso, quer dizer, confiando, sendo fiel, cauteloso, encontrar condições em nós do plantio, ou descobrir que o que foi plantado estava rendendo frutos fiéis, a colheita será farta. E é assim que a gente costuma ouvir. A colheita será farta. E aí, a cada um de acordo com suas obras. Aí que vem mais coisa dentro. Não tem aquela história que quem já escutou 10, cada um diz quantos minutos quer, né? Eu nem sei se é Manuel, quem é que cada um diz uma coisa. Mas tem aquele, como é que diz? Eu esqueci o que eu ia falar. Esqueci. Eu ia falar alguma coisa e me perdi na minha cabeça doidinha. Mas daqui a pouco eu lembro. Alguém captou, me ajuda. A colheita será farta. Era sobre isso. Mas vamos adiante. Ele diz aqui, mas aquele servo, se aquele servo disser no seu coração, meu senhor está e começar a espancar os criados, começar a fazer aquelas, viver a vida do mundo, dos vícios, das paixões, né, gente? O descuidar, o deixar para amanhã o que podemos e devemos fazer hoje. Ah, não, peraí, amanhã eu vou. Ah, também sou filho de Deus. Quer dizer, como se fosse filho de Deus é para fazer bagunça. Ou então a gente fala assim, quer ver? Ah, mas também, peraí, eu não sou santo, eu não estou aqui para fazer prova para santo. Eu sou espírita, mas não sou burro. Então, quando ele diz aqui, né? Aquele servo disser no seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados, isso é uma forma, né, alegórica. As criadas, a comer, a beber, a embriagar, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora em que ele não sabe, e separar um lá. Vai separar. Ó, descuidou, a prova, então é aquele. O que vocês lembram disso? Hã? Quem dá a sua opinião? Ninguém? Vocês estão dormindo, hein? Vou ler de novo, hein? Meu senhor tarda em vir, começar a espancar os criados, quando chegar o senhor, que não vai marcar hora, não vai marcar nada, vai acabar pondo ele como para os infiéis, quer dizer, não vai adiantar se você tem as suas provas e na hora da prova começar a dizer Deus não veio, Deus não me cuida, Deus não me olha, ah meu Deus, cadê Deus? E porque não sei o quê, e porque seu Deus fez isso, porque matou meu filho, porque não sei o quê, porque me matou isso, porque eu estou sendo desempregado. Que a gente diz logo que é Deus o culpado, que o Senhor é o culpado. O Senhor não veio para mim. Por isso que eu estou passando tudo isso. E aí eu começo, é assim? Então deixa comigo, eu não quero nem saber. Porque tudo deu errado para mim, agora eu vou fazer igual os outros. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? E aí a gente começa a entrar nessa sintonia e uma hora determinada, né, aí vai acontecer a separação do joio e do trigo. Né? A própria consciência. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Então nós espíritos que reavivamos isso, se a gente não se esforça nem para domar as más tendências, não tem jeito, gente. A colheita é obrigatória. O plantio
Não é, mas a colheita é obrigatória. Eu posso discernir o bem do mal, eu posso decidir, e aí vou arcar com as consequências. E aqui lembra bem pra gente. Na hora que o Senhor chegar, quer dizer, que é a hora das consequências, da própria morte, da própria revisão em nós mesmos, não tem jeito. Meirinha, cada um de acordo com suas obras. E aquele servo que soube a vontade do Senhor, não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado como muitos açoites. Quer dizer, não é aquele castigo, mas era o que eles entendiam naquela época. Né? O castigo está em nós mesmos. É a própria consciência. Aquele, porém, que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, será punido com poucos açoites. É o próprio inferno mental, né, Emílio? Às vezes me fala assim, poxa, mas Jesus falou isso, então tem castigo. Mas ele não impõe. A lei criada por ele, nos leva a essa consequência. Então não é Deus justo, mas é um Deus vingativo. Não, ele é um Deus educativo. Então, quando às vezes eu sou severa também, com os meus alunos, que eu me culpo, aí eu lembro disso aqui, olha, ele diz. Ele fala palavras duras, que as pessoas entendessem. Açoites. Né? Mas isso não quer dizer que Deus ia mandar bater, o que era por aí que a gente tinha que fazer as nossas leis. Não é isso que eles querem dizer para nós. Então nós temos que ter muito cuidado para a gente que já tem a doutrina no conhecimento. Eu peguei aqui também, no Livro dos Espíritos, quando fala do progresso, que ele diz aquele que não soube das verdades, né? A força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Então, como é importante a gente servir o alimento que a gente já conhece. Então, quando ele pergunta aqui, né, que não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se coloca um bem onde ele não existe, assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Quer dizer, mesmo quando há equívocos, que a gente faça uma coisa pensando que está fazendo para o bem e no fim não está, né? Mesmo assim, a gente não paralisa o progresso, atravanca, mas não paralisa, né? E quando se pergunta, né, sobre aquelas almas que estão que têm dificuldades, primitivos, povos ainda mais, não primários, mas assim, com poucos avanços de conhecimento e que acabam fazendo coisas que são contra as visões, as ideias cristãs, são aqueles que não conhecem totalmente. Eles dizem, né, dizem claro para nós que aquele que conhece é que será mais cobrado. Né? Então, há uma desigualdade natural, mas há uma igualdade futura. Então, nós temos que ter esse conhecimento para podermos
compreender o que o Danilo Pires falou aqui. Cada um é diferente. Temos sempre um caminho para chegar à paz de espírito. E Deus nos mostra esse caminho certo. Danilo, que está na nossa consciência, né? É só a gente ouvir. Mas aí, às vezes, é contra. Tem que baixar o orgulho, tem que deixar a vaidade de lado, tem que tomar uma série de atitudes que nós, na maioria das vezes, não queremos tomar, porque vão contra as nossas vontades materiais. Então, é muito complicado isso. Então, prestemos bastante atenção, né? Vamos ler mais um pouquinho aqui. Aquele servo que soube não... e tem um outro. Por isso que eu lembrei da parábola do semeador, né? Porque tem aquele, como tem aqui, ó, que acha que está demorando ser, vamos, salvo, ter isso, ter aquilo de bom, e aí mete os pés pelas mãos. Tem aquele também que soube a vontade do Senhor, mas não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, né? Tem aquele que não conheceu, quer dizer, a semente que não germinou, né? Porque a todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido, e a quem muito é confiado, mas ainda lhe será exigido. E Caibar comenta: este ensino que se constitui em verdadeiro mandamento para o servo vigilante, deixa transparecer bem claramente aos olhos de todos quais são os servos bons e quais os servos maus que operam na seara divina. Não são os que vivem da religião, comendo e bebendo, que se salientam como obreiros do bem e da verdade. Quer dizer, ainda tem isso. Aqueles que só querem para si, não. Ou então cheio de dogmas, fazendo tudo certinho. Eu dei 30 passos. Eu fui não sei o quê. Eu fiz mas não sei o que lá. Eu dei minhas calças jeans todas. Ela tudo velha e apertada. Eu fiz bolsa de Natal. E dei para uma criança. Eu fiz... Não são os que vivem da religião, porque isso é viver da religião, não é na religião. É viver dela. Para se esnobar, para se limpar, ainda tem aquela ideia, meus pecados vou limpar fazendo isso. Vou lá, faço, como é que se diz? Uma coisa boa, pronto, limpa tudo que é ruim. Rezo não sei quantos disso, faço não sei quantos daquilo, né? E tudo bem. Então tem que ter cuidado. E aí a gente pode pensar que está fazendo algo direito e não está. E ele diz aqui: não são também os que repudiam, condenam e excomungam seus semelhantes que o Senhor escolheu para seus verdadeiros servos, mas sim os que são fiéis à sua palavra e prudentes no cumprimento de seus deveres. Então, prudentes no cumprimento do dever. Para evitar aquilo que eu estava falando para vocês, né? Querer enfiar em cima do outro, principalmente a gente tem essa mania na família. Não vou dizer não, que eu já fiz muito isso. Nossa Senhora, eu queria porque queria que eles lessem, que eles fossem, que eles fizessem. Até hoje me incomoda de ver, não só na família, como amigos, até da casa espírita, ficar em casa essa hora vendo uma novela e não abrir, nem nunca ter instalado o Paltalk, muito menos o Espiritismo.net, um trabalho de 17 anos, de 7 ou 8 online, que era um antigo IRC, né? Era um antigo IRC. E mesmo que a gente mostre, que a gente fale,
está doente, está no hospital, como eu vi, fui visitar no domingo, está lá com o laptop vendo o jogo, tudo bem. Sim, mas teve a prece de finados, foi transmitida, não sabia. Ah, mas eu não consigo instalar, você já tentou? Eu fiquei lá, instalei em 10 minutos. Ele tem o 3G? Quer dizer, a questão... Não, primeiro eu perguntei, você quer que instale? Eu instalo agorinha para você. Mas não entrou até agora. Já um outro companheiro, eu acabei indo visitar também, esqueci de instalar, tá vendo? Mas ele é rápido, se der, ele instala lá. Porque isso é o que a gente tem que fazer. Também não é ficar enchendo o saco de todo mundo, espalhar, espiritual. Não, mas que eu divulgo, eu vou divulgar. Pergunto se quer, eu instalo. Palestras, eu vou, eu falo, levo papel, deixo lá, distribuo. Porque é uma forma, como o Caibá falava em Araraquara, de levar a possibilidade de cada um reviver em si, na consciência, até que ponto está sendo servo. Agora, como todos sabemos que isso implica muita responsabilidade, tem gente que começa e vai embora, tem gente que começa, mas dentro da casa só dá passo, faz uns estudos e não continua estudando. Ou então só vê a parte social ou assistencial, que são necessárias. Eu também faço muito, fora e dentro da casa, né? Mas esquecemos de divulgar. Se não está divulgado em nós, não dá para divulgar no outro. Se a gente não vestiu a camisa do trabalho, não adianta querer que o outro a vista. Então, os que são fiéis à sua palavra, a gente pode não ser o prático da palavra, mas fiel à palavra da divulgação, da reflexão, de indicação, de encaminhamento, de tentativa de ajuda, melhoria ao outro e a si mesmo. É prudência com a gente mesmo. E é cumprimento do dever. Por isso que eu fui lá no Evangelho. No próprio capítulo 17, onde está a parábola do semeador, está o dever. Dever é estar na obrigação de restituir. Está lá no dicionário. Então, cumprir o dever é estar na obrigação de restituir. Então, a gente tem que cumprir o dever. Nós temos que restituir ao Pai aquilo que Ele nos oferece. As possibilidades que Ele nos dá para trabalhar a nós mesmos. Que são as provas, as expiações, que é a lei de causa e efeito, que é o livre-arbítrio, que é a reencarnação, que é o estudo, é a reflexão. São os instrumentos carnais, espirituais, né? Os amigos espirituais, os obsessores, os encarnados e desencarnados, que nos testam, que nos fazem buscar, refletir, que são bons servos, são, se nós olharmos por esse ângulo. Né? Eles são bons servos do mal até, estão cumprindo lá direitinho. Se a gente cumprisse direitinho como eles cumprem, é só vir estudar com a gente aqui quinta-feira Libertação, e vamos ver como a falange do mal é organizada, planejada e fiel. Quem estuda o livro Libertação vê isso. Não precisa estudar mais nenhum livro, de dragão nenhum, que lá já explica tudo que a gente precisa saber. Para não entrar na sintonia com detalhes que não nos interessam. Mas para saber que eu tenho que ser um bom servo. Quando ele diz servo, servo é aquele que já tem possibilidade de servir. Quer dizer, aquele que além de ter na consciência a lei que todos temos, ela já está em movimento. Então, não é o que ganha poucos açoites, né? Porque não tem esse conhecimento avivado. Nós já temos, porque a lei do progresso mostra que a função do espiritismo, né, é exatamente, quando ele diz, a gente pergunta aqui, e eles dizem que
para que se o espiritismo contribui para esse progresso. Contribui destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. A vida futura deixa de estar velada pela dúvida e o homem percebe melhor que por meio do presente é dado preparar o seu futuro. Abole os prejuízos de seitas, das castas, das cores e ensina aos homens a grande solidariedade que há os de unir como irmãos. Então, quem tem mais conhecimento, quem já tem um pouco desse conhecimento, é um servo, que tem que ser bom. O servo mau é o que tem que está deixando de lado. De cumprir o dever. E cumprir o dever é nós estamos na obrigação de restituir o que já sabemos. É uma tarefa, é uma obrigação moral. Temos que estar em agradecimento, vamos dizer assim, por alguma coisa. É meu dever, porque eu estou em agradecimento. Como diz o Danilo ali, as religiões têm... a humanidade tem ficado unida e aceita que todos somos irmãos. Só assim vamos fazer um mundo melhor. Só assim vamos deixar o nosso pai eterno e mãe muito contentes. E a nós mesmos, né, Danilo? A nós mesmos. E aqui tem uma outra coisa. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros. Então, quando ele diz aqui, os que são fiéis à sua palavra, a palavra do Senhor, prudentes no cumprimento de seus deveres. Quem só trabalha pelo numerário, pelo dinheiro, não pode interpretar o pensamento íntimo do mestre. Não pode, por isso, ser sábio, prudente e fiel. Mas eu não cobro nada, nem como médico. Não cobro mesmo. Mas não é só isso, não. Às vezes a gente cobra. Puxa vida, eu podia agora estar descansando, estou lá dando aula das parábolas. Estou entupida, estou isso, estou aquilo. Podia estar cobrando isso, né? Isso é um numerário, eu estou cobrando, eu estou pagando, porque eu acho que já estou paga, porque eu acho que já faço muito. Estou numa troca. E ele diz, o bom servo só faz os desejos à vontade do seu Senhor. Ele diz, então eu não sou boa. Só faz, eu ainda faço muita besteira. O mau servo faz o que lhe apraz. Eu ainda estou entre o bom e o mal. Isso, Julinha, tem outras formas de cobrança. Eu tenho hora que eu faço o que me apraz, tem hora que dá uma maluqueira. Eu quero ir para o shopping. Eu quero ir para o Carnaval do Rio Antigo, né? Acresce, mas estamos no mundo ainda, né? E depende também para que local você vai, quando se a quantidade de vezes, a necessidade, se não há perdulário nisso, nem há vícios, nem paixões envolvidos. A minha paixão é a dança, a boa música. Nossa, eu adoro. E eu fico dizendo assim, carnaval assim, no Rio de Janeiro não dá mais, né? Nem o de rua. Mas numa cidade do interior, caramba! Eu me sinto assim nas ruas da Espanha, cigarando pelas ruas, né? Ainda trago, né, dentro de mim, talvez, essas experiências. Como eu gosto de dançar. Então, mas não posso ficar fazendo isso toda hora, né, não? E com que companhias eu vou estar, né? Mas também não posso ficar sem dar um pouco de vazão ainda do que me apraz. Então, aquele que trabalha para cumprir seus deveres, este povo viu o interesse para satisfazer desejos bastardos. Então, o mau servo faz o que lhe apraz. Aquele trabalha para cumprir seus deveres, o bom servo. O mau servo por visa interesse para satisfazer desejos bastardos. Também não cheguei a isso. Aí a gente vai refletindo e vai botando no bom senso até onde nós estamos. Acresce ainda a circunstância de que os servos bons trabalham sempre, trabalham sem cessar, pois sabem que o trabalhador da última hora
não é o que chega por último, mas sim o que trabalha até a última hora. E não resgateia esforços. Por isso que é mesmo pago com o mesmo sentido do que chegou primeiro. Ele chegou naquele final, os outros já estavam lá há muito tempo, mas não, ele chegou não é por último. Ele não regateia esforços para que todos os bens que lhe foram concedidos sejam postos em ação, estejam em movimento, para vencerem injúrios. A gente vê, como diz assim, no capítulo 20 do Evangelho, quando a gente trabalha o trabalhador da última hora, está lá no item 2. Trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o tenha conservado à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto de sua preguiça ou da sua má vontade. Descobriu, é isso? Oh, meu Deus, eu não vou dar tudo de mim. Eu só posso trabalhar dia tal, tantas horas, vou dar tudo de mim naquela hora. Não fico parada conversando, lanchando, zanzando, não. Eu dou tudo de mim naquela hora. Né? Ele tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Ele era trabalhador, faltava-lhe apenas o trabalho. É quando a gente fica para um lado, para o outro, zanzando, não descobre o que é, até que encontra o centro certo. A doutrina começa, aí pronto, aí vai que vai. Vai no esforço da última hora. O que nos foi confiado não foi para ser enterrado, aí por isso que eu lembrei do talento, ou guardado, como aconteceu ao talento entregue ao mau operário, porém sim, para ser por nós aproveitado, e aproveitado pelos nossos semelhantes. Por isso, cada um é responsável pelo que lhe é dado. A quem muito é dado, muito lhe se pedirá. A quem pouco é dado, pouco se lhe pedirá. Né? Então, a gente tem que ver essa direção, né? Todas as parábolas de Jesus são exortações, convites, conselhos, mandamentos para a observância de seus ensinos, mas exclusivamente dos seus ensinos, desembaraçados dos enxertos humanos e dos preceitos e mandamentos das igrejas de pedra. No sábado mesmo, agora lembrei, tinha uma companheira lá perto dos livros de Caibá. Tinha até um livro lá, até novo, capa nova, né? Ela olhando. Aí eu virei assim, você conhece Caibá Schutter? Já ouvi. Aí ela já ouvi falar. Aí ela disse, mas esse livro aqui é grosso, aquele que são 2, né? Volumes. E tem o outro, eu disse, tem Caibá Schutter aqui, ó. Esse Caibá Schutter aqui na intimidade aqui. Mas tem esse aqui, aí mostrei para ela. Tá vendo? Isso aqui traz, não é pensamento só de Caibá. Traz um pouco da biografia, traz um pouco das ideias dele sobre educação, sobre divulgação, sobre espiritismo. É? Aí ela, é? E ele foi de onde? Da animação. Ele é o responsável, inclusive, pelo trabalho da internet. Aí expliquei o trabalho, mostrei lá, ele falando. Em Araraquara, quando ele começou aquele livro que tem, que até a gente vai começar o estudo da Rádio Web do Livro dos Espíritos, falando as palavras que ele falava aos confrades e confreiras em Araraquara. É um livro que tem, não sei o que, radiofônicas, conferências radiofônicas, acho que é assim. E aí ela se interessou. E aí eu digo, caramba, olha, por quê? Na verdade, o talento, ela já tem algo que estava precisando despertar. E ela começou a se interessar, aí pegou o livro e disse, eu vou levar. Eu quero conhecer mais, falei que era de Matão, que era de São Paulo, que foi a primeira imprensa espírita, tirando lá a revista espírita, fazendo aqui no Brasil.
Ah, eu conheço Eurípides Bezerra, que a gente vem aqui nos encontros, né? Mas de Caibá, eu digo, pois é, tem o de Deonino Amorim, Caibá. Caibá não tem encontro, Deonino tem, mas Caibá tem na internet. A gente estuda um livro dele, aí falei, então como eu pude fazer isso? Porque aí a gente estuda. Eu não ia saber nem de... Eu não li aquele livro todo, mas quando eu estou na livraria, eu leio capa contra capa, as orelhas, dou uma olhada folheando nos livros, para quando alguém se interessar, eu saber dizer. Os romances eles não me perguntam, só que os que eu li quando eu comecei, que a gente acaba indo por esse campo. Não sou contra. Acho até que se eu tivesse tempo eu gostaria de ler mais. Né? Livros de mensagem, nem todos eu sei, de historinhas e tal. Mas alguns companheiros, Leon Denis, André Luiz, Pentateuco e alguns enxertos de Pentateuco, Mediunidade, que é a minha praia dourada, e Caibara agora, porque é o nosso patrono aqui nesse trabalho. Então, não dá para ler tudo, dá para direcionar. Eu tenho aqui uns 20 livros que estão em prioridade. Mas o que você já tem de base de estudo, dá para encaminhar as pessoas. E isso é o alimento. E às vezes ela está ali para desabafar. E você tem que acontece isso. É igual quando a gente vai, eu me vejo às vezes assim, eu rio até de mim. Às vezes a gente não vai numa loja, experimenta um montão de sapato e não compra nada. Ou vê a opção de roupa e não gosta de nenhuma. Ou então olha tudo, só está para olhar. Na livraria também, espírita. Não é verdade? Então, às vezes o companheiro está ali, só que é um olhar, está ali vendo o tempo. E o ambiente de uma livraria espírita, que fazem prece, como lá a gente faz, é orientado. Quem é espírita, quem trabalha lá, a maioria é espírita. Aliás, acho que hoje os 4 ou 5 funcionários são espíritas. Fazem a prece quando chegam, quando vão embora. Se eles esquecem, há uma prece de abertura dos trabalhos. Né? E quando lá estou, a gente faz um jeito de fazer também. Então, há uma ambiência do plano espiritual que a gente fortalece pelos pensamentos e pela quantidade de espíritos do saber e da sabedoria que estão ali. Não é do saber conhecimento, do saber sabedoria com amor. Então, o dia do Senhor é sempre hoje. E sua palavra está sempre guiando e ensinando aos que a ele se chegam com boa vontade para aprenderem suas inestimáveis lições. Às vezes a pessoa só quer falar, ou quer saber da casa, ou quer saber do livro, ou quer ficar rodando, ou quer desabafar. Então, nós temos que estarmos prontos para isso. O que disser, pois, meu Senhor tarda a vir, não é um homem espírito, mas sim um ser animal que ainda não pôde ultrapassar as barreiras que separam o instinto da inteligência, a vida do corpo, da vida da alma, o reino do mundo, do reino de Deus. Finalmente, os servos bons distinguem-se dos servos maus como se distinguem as laranjas, pela sua doçura. Estou ferrada. Aí a gente pode ir lá no Evangelho, né? Naquela bem-aventurados, né? Os que são mansos e pacíficos, que é o capítulo 9, é o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é 9, e o item da afabilidade e a doçura, que é das instruções dos Espíritos, item 6, e ler um pedacinho para vocês, que a nossa hora já está chegada. Me disseram que até 8h30, então nós vamos lá. Quando fala lá no item 6 que a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de suas manifestações. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparentes, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades hoje. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração. Então ele quis dizer que não basta que os lábios digam palavras doces, se o coração nada tem a ver com eles, isso é hipocrisia. Então, mesmo que às vezes
a gente ainda não consiga falar palavras tão doces, rígidas e meio assim, né? Como eu gosto, às vezes, de fazer. Não esqueçamos. Amigos, fechou tudo. Vocês ouviram até onde? Até onde? Hein, mana? Deu para terminar? Fechou tudo. Relaxar nós podemos, mas nunca deixe o dinheiro virar o seu mestre. E não o quê? Vocês não ouviram o final? Quando eu li finalmente os servos bons distingue-se dos servos maus, como se distingue as laranjas pela sua doçura? Não? Vocês ouviram então só até antes? Ah, tá. E aí eu estava lendo do capítulo 9, o item 6, exatamente a afabilidade, você ouviu, e a doçura, né? Então eu li alguma coisa, tá. Então tá. E dizendo, né, que eu não tinha muitas vezes esse dom de palavras doces, mas o coração, quando fala até as ríspidas não é hipocrisia, porque não está cheio de veneno. Né? Com meus alunos, com algumas companheiras amigas, quando, gente, mas vocês estão largando a casa, estão largando os trabalhos, gente, olha isso, mas isso, mas aquilo, e olha os vídeos.net, nós temos que ajudar, temos que fazer. A gente faz com amor no coração. Mesmo que muitas vezes o método ainda seja meio ríspido, porque nós somos imperfeitos. Né? E tem horas que a gente é ríspido ainda, grosso, briga, discute, não tem dúvida. Mas estamos, né, a caminho, na busca. E já sabedores das nossas dificuldades, tentando mudar. Como já está a hora adiantada, amigos, olha só. Leiam do Jesus no Lar. Ou a lição 5, ou a 7, ou a 37. E Caminho, Verdade e Vida, a lição 34. Tem a ver com esse estudo de hoje. A lição do Jesus no Lar, 5, fala do servo inconstante. Aquele que é candidato, mas tudo que dá para ele fazer, tudo ele traz problemas. E é interessante, gente, vamos ler que a gente se encontra nisso, né? A gente acaba julgando, às vezes eu vejo lá na casa, mas fulano, não sei o quê, mas você não tem que saber de fulano, tem que saber de você. A lição 7 fala do maior servidor, que perguntam, Filipe pergunta isso a Jesus, né? E Jesus traz mais uma história e mostra. Um quis ser o maior servidor, brigando, fazendo isso, fazendo aquilo, com armas, com guerras, como a gente, eu tenho que fazer isso, tenho que ir para as ruas, tenho que fazer greve. O outro com filosofias, palavras bonitas, bababá, o outro não sei o quê. E chegou um que não tinha arma, não tinha escritura, não tinha estudo, não discutia, não trazia imagem, mas com um sorriso espontâneo, com um coração de boa vontade, com mãos operosas, né? Começou a se evidenciar e a ser um exemplo com o espírito do bem e do trabalho. E na lição 37, vocês vão ter exemplos, né? Que ele traz para nós também, né? Se eu soubesse naquele dia, né? O que eu sei agora, não colocaria candeia debaixo do alqueire. Fala do filho ocioso, aquele que deixa para a próxima encarnação. Eu chamo de servidor inativo. Estou aposentado, chega, já fiz muito. Não tem? No serviço público tem o servidor inativo. Aqui também, o servidor está inativo. Então, a gente já tem hora que a gente dá uma de servidor inativo. É o ocioso, gente. É o deixando falar mais alto as nossas paixões, nossos vícios, nossas vontades próprias. Né? Tenhamos muito cuidado com tudo isso. Agradeço muito a vocês. Lembrem-se desses estudos para relerem. Façam nas suas casas espíritas a divulgação desse trabalho, desse livro. Gente, esse livro de Caibá é qualquer coisa. E quem quiser conhecer um pouco sobre Caibá, nós temos aí
A primeira aula está aí na internet, no nosso portal, que a gente fez até uns slides sobre Caibacho. Tá certo? Mana, que tal agora? Fazes a prece ou eu? Alguém quer fazer a prece? Ou já posso fazer porque está adiantado demais o negócio? Então vamos lá. Ninguém levanta, eu faço. Então vamos lá. Eu sempre esqueço isso, mano. Vamos vibrar então, botar o melhor de nós, os nossos talentos de amor para fora, esse querido espírito Caibachuta, que traz essas explicações, né? Filho, julga pela roupa, pela aparência, né? E a gente esquece de ver por dentro, né? Amigo querido Jesus, mais uma vez, oh, como é bom ir ao seu coração, com os nossos sentimentos apoiados nesse estudo, no amor, nas vibrações, na sintonia do bem. Mantenha os nossos sentimentos, pensamentos, nossas mãos em obra. Mantenha em nosso pensamento, nas nossas ideias, a vontade de servir, a força para isso. E que seja assim, com esse vigor, com essa alegria, em teu nome, e em nome desses amigos queridos, a Caibara, Allan Kardec, Leon Denis, que o nosso coração se derrame de fluidos de gratidão. Graças a Deus.